Boa noite. Boa noite, boa noite. Outra conta. Eu não consigo acessar aqui. Eu sou o professor José do Instituto Alfalumen, e aí eu estou usando o celular que eu não consigo deslogar aqui as contas do Meeting, que eu as tenho, para poder conversar com vocês um pouquinho. Deixa eu ver, será que sim? Boa noite, galera. Tá dando para me ouvir certinho? Tudo bem, Jamile? Boa tarde, professor José aqui. Olá. Bem, alguns de vocês estavam na nossa live de abertura, então sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Jamile, eu sou presidente do NOIC e nós estamos hosteando essa série de lives que justamente buscam trazer para mais perto esse contexto de o que são Olimpíadas Científicas, o que elas podem nos proporcionar e as oportunidades incríveis delas. Então, para a live de agora, nós convidamos alguns dos organizadores da OIMC, a Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento, para justamente mostrar para você essa Olimpíada incrível, que é uma Olimpíada de Matemática como você nunca viu, e eles vão explicar um pouco mais sobre por que essa Olimpíada ela é tão diferente do que a gente está acostumado e porque ela vai além das fronteiras já estabelecidas pelas Olimpíadas usuais. Bem, por enquanto é só, e eu vou agora passar a mão para os... Alô? Para o Lucas e para o José. Jamile, você consegue me ajudar para eu poder logar pelo meu computador? Eu não consigo, gente. Se alguém puder Boa me noite. orientar. Boa noite, boa noite. Eu estou no celular aí, eu queria poder compartilhar algumas coisas com vocês. Abre o WhatsApp pelo navegador, Zé, e aí você abre pelo link que tá lá no WhatsApp. Vou então tentar por outro navegador. Porque pelo Chrome ele não deixa. Acho que isso vai resolver. Vamos ver. Quer começar falando, Lucas, por favor? Pessoal, boa noite. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Espero que sim. Beleza? Bom, meu nome é Lucas Gabriel. Junto com o professor Zé, a gente é do Instituto Alfalumen, que é uma ONG de impacto social aqui de São José dos Campos. A gente desenvolve muitos projetos e tem como um dos projetos a escola. Já já o professor Zé vai explicar um pouco melhor como que é isso. E a gente veio especificamente hoje aqui para falar com vocês um pouco sobre a OIMC. A OIMC, que é a Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento. Essa Olimpíada, só para poder explicar ali o contexto todo, ela foi a Olimpíada que a gente desenvolveu aqui no Brasil em parceria com instituições lá da China, já que eles têm a maior Olimpíada de Matemática, né, do mundo, já mais de 30 milhões de estudantes já participaram da Olimpíada de Matemática Hope Cup na China, e a ideia é a gente criar uma Olimpíada aqui, né, no Brasil, e que seja uma Olimpíada Internacional, ou seja, que uma das fases possa levar equipes aqui
para competir internacionalmente. E o grande foco, né, dessa Olimpíada é a gente conseguir trazer isso cada vez mais também para as escolas públicas, que hoje não tem mais tantas possibilidades de conseguir participar de uma Olimpíada internacional, principalmente a Olimpíada de Matemática. E aí, junto com isso, a gente teve algumas ideias de como fazer com que essa Olimpíada de Matemática ela seja multidisciplinar, ou seja, que a gente consiga fazer com que outras áreas do conhecimento possam conversar entre si e assim chegar num objetivo. Essa é a ideia que a gente faz na OMC, pelo menos na primeira fase, essa interdisciplinaridade, e aí vai para a segunda fase, que é uma fase mais focada em matemática, e aí para a terceira fase, que é a fase internacional. E aí a gente quer compartilhar com vocês, mostrar alguns desafios de como que funciona essa Olimpíada, como que seria isso na prática, né? Hoje que a gente está com as inscrições abertas já há um tempo, e a gente já está com mais de 1.000 estudantes inscritos na Olimpíada, né? Não sei se o professor já conseguiu, Zé, conectar ou ainda não? Mas eu vou falando pelo celular, tranquilo. Vamos lá. Ah, então ótimo. Depois você mostra a imagem se a gente precisar. Você quer começar falando? Eu posso abrir o site da Olimpíada. Por favor. Então vamos abrir lá. Então, pessoal, o Lucas está adiantando aí. Boa tarde para todo mundo, né? Nós somos do Instituto Alfa Lumen, né? Então acho que alguns de vocês já ouviram. Se não ouviram ainda, depois deem uma olhada lá. A gente é uma ONG e temos muitos projetos, né? Mas hoje, especificamente, como a gente foi convidado para falar da IOMC, a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. A OIMC é uma Olimpíada de Matemática, tá? Ela está orientada, né? Foi separada para alunos em grupos de quarto e quinto ano, sexto e sétimo, oitavo e nono e primeiro colegial. Então são 4 grupos. Ela tem 3 fases. Todas as 2 primeiras são online e a terceira fase é na China. Então, a melhor equipe entre oitavo e nono e primeiro colegial da escola pública vai para a China, também o seu professor, né? Com tudo pago, inclusive o professor. Claro que se as pessoas tiverem a necessidade, tá? Porque a ideia da gente é tentar levar o máximo de pessoas que a gente puder lá para a China. Se a escola pública, a gente separou uma vaga, né, para a classificação para a escola pública e outra para a escola particular. A escola particular vai ganhar o prêmio, né? É um tablet, vai ter tablet para todo mundo, mas aí a pessoa tem que custear a viagem, tá? Aí depois a gente pode até ajudar, dependendo da necessidade, informações, como levantar custos, mas se for de escola particular, aí a pessoa vai ter que levantar os custos. Simulados, tá? Eu já falo disso, tá, Landim? Já explico. Então, deixa eu só falar assim, ela é uma Olimpíada então, em 3 fases. A primeira fase, ela é online e ela é multidisciplinar. A primeira fase, online, ela tem uma parte de pesquisa, então vocês vão poder, vão ser divididos em 2 equipes, uma equipe que fará as pesquisas, né, levantamento de dados, responder enigmas de história, geografia, biologia, né, ciências, cultura nerd, atualidades e artes. E aí a segunda parte vai ser sobre, depois que a pessoa faz os levantamentos, pô, já está todo mundo sabendo de tudo da Olimpíada? Assim eu respondo as perguntas de vocês, mas é só para eu poder, senão eu estou no tempo errado. Todo mundo que está aqui já conhece tudo, senão aí eu vou ser mais objetivo. Desculpa, Amanda. Ou Jamile, se você puder me ajudar um pouquinho, se eu estou sendo muito redundante. Porque assim, ó, vamos lá. A gente adiou, tinha muitas escolas querendo fazer as inscrições, então nós adiamos para o dia 18 de setembro. As inscrições agora vão até o dia 17 de setembro. Acho que o Zé... Né?
Oi? Não, pode continuar, Zé, que tinha travado. Desculpa. As questões já estão online, então você já Ixi. a gente vai divulgar, né? No mais tardar na terça, o primeiro simulado, perdão, só para dar tempo a gente divulgar. Então, devemos fazer um simulado na terça e pelo menos um simulado por semana. Então, serão 4 simulados. Zé, você pode repetir só uma parte que você falou dos simulados e dos desafios que estão disponíveis, porque travou bem nessa parte. Tá. Já temos questões de desafio, online e públicas, que estão sendo colocadas toda segunda, quarta e sexta. O aluno entra com o login dele, aí tem lá treinamento, né, escrito lá para treino. Você está mostrando o site, Lucas? O meu aqui não está aparecendo no celular. Não, eu vou compartilhar já. Gente, eu vou Pratique, fica mostrar aqui para escrito lá. vocês. Peraí. Aí no Pratique é onde a pessoa consegue fazer os simulados e as questões. O primeiro simulado vai estar disponível na terça-feira. Até quando vai ser permitida inscrição? De novo, as inscrições vão até o dia 17 de setembro, tá? Um dia antes da prova. Nós ampliamos a inscrição, porque havia muitos pedidos, alguns professores de lugares mais distantes estavam pedindo para a gente ampliar a inscrição, estava com certa dificuldade, então nós ampliamos o processo de inscrição. Então, vai até o dia 17 de setembro e dia 18 vai ser a prova, a primeira fase online. Aí o Lucas está mostrando uma questão, que são as questões de desafio. Essas questões já são públicas. Também temos, quando você entrar com o seu login, né, assim que você se cadastrar, a equipe ganha um login, e aí você também tem um Pratique, que tem um conjunto de desafios acumulados. Então, se você entra no site da gente, aí você vai tendo os vários desafios que tem, ó, tá Pratique ali, tem desafio e simulado. O simulado vai estar disponível na terça-feira, tá? Ainda não tá, né, Lucas? Espero que ele não tenha posto, senão... Ainda não, Zé. E o desafio, é porque senão a gente tem as senhas internas, gente, o login interno, que o nosso abre. Por isso que eu tô cuidando ali pro Lucas não abrir coisa que não seja das equipes. E aí esse daí já é o login de equipes, quer dizer, você tem os desafios que vão sendo postados, então você vai podendo treinar. Então tem 8 desafios postos, né? 2 de cada grupo, e agora toda segunda, quarta e sexta vai ser colocado novos desafios. Não, o horário para o simulado, Landinha, a gente pensou assim, ó, o simulado vai estar disponível para vocês na terça-feira, e aí ele vai ficar disponível durante alguns dias. Na verdade, a minha ideia é até o sábado. Aí eu vou disponibilizar a resolução para vocês, e aí entra o novo simulado. Então você pode fazer um segundo simulado. A equipe que entrar depois vai ficar com um arquivo de simulados para ir treinando. Então, é como se fossem provas de anos anteriores, vai ter um arquivo de simulado para você ir treinando. Então, vamos lá. O Rodrigo está perguntando, gente, sobre dúvidas das estruturas de equipe. Então, vamos lá. O que a gente combinou, Rodrigo, foi assim. No primeiro momento, a gente ia fazer 2 equipes. Uma equipe de matemática e uma equipe de pesquisa. Só que teve muitas pessoas dizendo da dificuldade que tinha, né, para conseguir montar uma equipe com 12 pessoas. E pediram que a equipe de matemática fizesse as próprias pesquisas. Eles achavam que dava tempo, tudo tranquilo. A estrutura das equipes, gente, é feita porque nós estamos pensando em 3 momentos, na verdade. Vamos explicar para vocês. Nós temos uma prova, uma Olimpíada, que a gente queria englobar o máximo de alunos possível, queríamos que ela atendesse a muitas matérias, então não fosse só para alunos de matemática. Por isso que era a formação de 2 equipes, um modelo misto em que você fizesse pesquisa. Só que isso estava criando uma certa dificuldade, porque alguns alunos de matemática não estavam conseguindo formar a equipe inteira.
Como na segunda e terceira fase é para matemática, então a gente resolveu que esse era o essencial. Então você pode se inscrever, só a equipe de matemática, no mínimo 4 alunos, tá? Porque essa é a equipe que precisa para passar para a segunda fase. Então, o mínimo que está se pedindo de inscrição, e isso está colocado no regulamento, é o mínimo que vai ser necessário para a segunda fase, que já é a segunda etapa. Então, por isso que a gente fala que a inscrição é de 4 a 12 alunos. Se você só tiver o pessoal de matemática, a única diferença é que vocês vão ter que fazer a pesquisa e a parte de matemática junto. Se você tiver a equipe maior e puder dividir, a gente acha legal, porque a ideia é exatamente colaboração e cooperação também na Olimpíada, além de pesquisa. Então, por conta disso, essa divisão. Então, eu não sei se eu fui muito claro, Landim, se eu falei demais, mas a ideia é essa. A gente tem uma estrutura que você pode inscrever de 4 a 12 alunos. A prova será feita online. A prova vai ser feita, vocês vão receber o login, e aí, pela estrutura do site da Alfa, e vai ter um link, né? Nós chamamos de AL 360, que é a nossa plataforma onde vocês vão fazer a prova. Então, a inscrição vai ser. A inscrição não, né? O acesso para a prova no dia vai ficar disponível durante um dia a prova. Então, vai ser das 9 da manhã eu não lembro agora, acho que 22 horas eu coloquei lá no regulamento. Sim. O que acontece, Lucas, vou pedir para o Lucas compartilhar uma questão. Se vocês já olharam uma questão modelo, ela vai ter a parte de pesquisa e a parte de matemática. O que acontece é que você tem que voltar, clicar na parte de pesquisa para ver as respostas que foram consolidadas, digamos assim. Uma vez que você acertou, ele fica ticado. Quer ver? Vai nessa daí, Lucas, por exemplo. Ó, quando você responde o A, coloca aí um número qualquer, 12. 12, coloca 6 e 5. Eu não estou lendo não, tá, gente? Então, era só para mostrar para vocês aí. Clica. Volta lá, Lucas. Tudo. Perdão, Lucas. Eu acertei as 3, gente. Mancada. Não é que eu sabia as respostas, eu estou brincando com vocês. Mas era só para mostrar que ele vai para frente, e aí quando você clica, tá vendo? Ó, clica de volta na pesquisa, você tem os dados da pesquisa à sua disposição. O que vai acontecer, Mariana, é que... Opa, deixa eu ver se era a Mariana que estava fazendo a pergunta. Não, era o Matheus, né? Como vocês esperam que seja o momento da prova? Por exemplo, a equipe toda entra num chamado do Google Meet para se comunicar? Então, deixa eu responder uma coisa por vez, senão eu vou acabar me atrapalhando. Então, era dessa maneira que eu espero que você, clicando na matemática, você vai para a pergunta de matemática, se você clicar na pesquisa, você pode voltar para a pesquisa, e dessa maneira você tem as informações, tá? Os números que você vai precisar para responder. Se você tiver errado, era isso que depois eu vou fazer uma brincadeira, quer ver? Volta lá, Lucas, de novo. Desafio. Volta na mesma pergunta que eu vou errar agora. Prometo errar 3 vezes. Quando você errar 3 vezes, ele vai te dar valores coringa. Ou vamos na próxima. Coloca qualquer coisa aí, Lucas. É porque senão a gente está queimando a brincadeira e é legal vocês experimentarem depois. Se eu puser 3 vezes o número errado, ele vai te dar respostas, né, valores coringa, com os quais você vai responder a questão de matemática. Tá? Então, é possível ter-se uma nota de matemática independente da nota de pesquisa. Mas é uma brincadeira, então, legal é vocês também pesquisarem. No dia... cadê? Então, Gabriel Vilaverde, acho que eu respondi o negócio da equipe, né? Dos integrantes, divisão da equipe, como fazer... Então, no dia, vai depender do número total de salas, mas a nossa ideia é que se abra, sim, ou um Zoom, ou uma sala para poder conversar. A gente vai disponibilizar algumas salas para poder a própria equipe se comunicar lá. É claro que a gente tem um limite. Se hoje, se passar muito de 200 equipes, talvez nós não consigamos, né, essa estrutura para a gente mesmo abrir a sala. Mas aí entre vocês, a ideia da gente é que vocês abram salas de conversa e aí, através da sala, possam estar se comunicando. Só o capitão é quem vai mandar a resposta. Enquanto todos os outros vão estar pesquisando, falando as coisas, só o capitão é que vai fazer o envio das respostas, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Como vocês esperam que seja o momento da prova?
eu tenho uma dúvida se poderia todo mundo, ou seja, equipe de matemática e pesquisa, fazerem a prova juntos. Tipo, as duas equipes se ajudando. Pode, sem problemas nenhum. Que fique claro, Mariana, é que quem vai para a segunda fase é só a equipe de matemática, a equipe de pesquisa é só para a primeira fase, tá bom? Então, é nesse sentido que vai ter uma parada. Então, se todo mundo quiser competir para ir para a segunda fase, então que todo mundo se inscreva como equipe de matemática. Então, faça só equipes de matemática, tá bom? Tipo, se reunir na casa de alguém. Não é algo que a gente está indicando por conta do momento, né? Então, esse seria uma, como é que eu falo? Uma indicação que eu não poderia dar, até porque eu iria contra o isolamento social. Então, não seria algo que eu faria. A minha dica é ou via WhatsApp na hora, cria a sala, todo mundo vai se comunicando, ou uma sala Meet, ou uma sala Zoom, e nós vamos disponibilizar, esperamos ter essas condições de disponibilizar. O problema que eu estou vendo é que hoje, para nossa felicidade, né, tem quase todos os estados já estão participando, né? Nós estamos com um número de equipes muito grande, já está perto de 1.000 pessoas, mais de 1.000, né, Lucas, já participando hoje, e ainda Já. temos um mês de inscrição. Então, a gente acredita que isso aí vai chegar em números muito grandes, e a criação de sala é que nós talvez não consigamos fazer, tá? Minha equipe e eu faremos pelo Zoom, mas tem o Meet, o Skype, exatamente, o Discord, Zap, tem muitas Discord, opções. eu nunca... Eu sou velhinho, gente, assim, não é que é velhinho, eu sou jovem. Eu não conheço o Discord, mas o pessoal falou do Discord também, perfeito. Integrantes de equipe matemática podem ajudar na equipe e vice-versa, já falei sobre isso, mas tipo capitão, envia as respostas da equipe de pesquisa e de matemática. A gente deixou uma pessoa responsável pelos envios. O que vai acontecer na hora é que a gente vai liberar para a equipe de pesquisa ficar vendo a pergunta da frente. Então, isso é algo que a gente está bolando para poder adiantar a velocidade. É possível apenas equipe de matemática? Sim. Pode ser de qualquer escola? Sim. Pode ser particular, pública. O importante é ser, não tem problema, ser de qualquer escola. Caso a equipe seja vitoriosa, todos ganham medalha ou só a equipe de matemática? A medalha de primeiro lugar é para todo mundo, porque a equipe, tanto o tablet e tudo mais, é para todo mundo. O que acontece é que a viagem é só para a equipe de matemática, tá bom? Então, essa que é um prêmio exclusivo para a equipe de matemática. Mas eu coloquei lá no site tudo direitinho, gente. Dá uma olhadinha, porque eu até separei. Equipe de pesquisa, equipe de matemática, a premiação, por favor, tá lá na página 1, para eu não falar nenhuma besteira. Nossa, vocês estão super afiados, estou contente. Na verdade, eu vim para falar de como ia ser a Olimpíada e já estão fazendo perguntas do processo. Professor, eu tenho que ter uma equipe com alunos da minha escola ou pode ter pessoas de outra cidade? A ideia é de pessoas da sua escola, tá? Então, você tem que montar o link com pessoas da sua escola, a não ser que você seja uma ONG que vai poder depois... o que eu preciso, gente, tem uma certa documentação, que quando vem da escola, me garante que todo mundo está na mesma série e tudo mais. Então, se isso tiver sido inscrito por um órgão oficial, aí tudo bem, né? E é muito importante que todo mundo se agrupe dentro do conjunto de séries. Esse é o pré-requisito principal. A prova é com consulta ou sem? Tá livre, né, gente? É para consultar na internet. Então, é uma prova feita para fazer consultas. Então, gente, eu vou falar mais uma coisa para vocês. Eu sei que eu estou num site, né, de alunos olímpicos e tudo mais, o NOIC tem essa tradição e a gente também tem lá na Alfa. E eu até vou falar um pouco com a ansiedade de vocês, por favor. O que eu quero dizer com isso? Se vocês forem ver os desafios, eles estão para atender um público muito grande. E a gente vai, vamos chamar assim, pesar a mão mais para a segunda e terceira fase. Essa primeira fase, nós gostaríamos muito
que ela fosse uma fase inclusiva. Então, a pesquisa não é tão difícil, para você talvez não seja tão difícil, mas a gente fez para pensar em todos os alunos de todo o Brasil, e para incentivar o estudo, e para incentivar vocês participarem de Olimpíada e tudo mais. Então, ela não tem um caráter de dificuldade tão grande, tanto que eu fiz questões com nível. Você sempre vai ter, para cada rodada, uma questão mais difícil, né? Mas muitas delas serão questões de pesquisa, e até porque é a primeira fase, mais tranquilas. Mas é bom fazer todas direitinho, né? Então, vai ter toda a pesquisa aí. Mas eu sei que vocês são pessoas que estudam muito, gostam muito, então não se sintam, poxa, achei muito fácil. Que bom, gabarita, manda bala, detona. É essa a minha sugestão. Achar fácil uma prova é gabaritá-la. É esse o meu conselho. Professor, eu tenho que ter uma equipe, já respondi, né? Da minha escola, é isso que é a inscrição. A equipe de matemática pode ter 12 alunos? Não, divida em 2 equipes. Daniel Leite. A prova é com consulta, Gabriel Vilaverde, já falei que sim, né? A própria estrutura é para consulta. Gostei da ideia do capitão ver a resposta antes para ir adiantando. Isso, ele pode dar, é só dar um print na tela e você pode mandar a informação para o seu grupo, ou até a gente pode pensar numa maneira de liberar para a equipe toda estar vendo. O capitão faz envio, mas a equipe toda libera, ou de repente a gente... Essa é a ideia da gente. Gostei da ideia do capitão ver as perguntas antes para ir adiantando. Ele só vê uma à frente. Eu não vou deixar isso infinitamente. Então, você está na questão 1. Respondeu a pesquisa? Você já pode ir para a pesquisa 2. Quem trava é a matemática. Agora, a matemática você não vai ver a matemática 2, né, sem ter respondido, tá bom? Quem trava é a matemática. Fez a matemática, aí vai liberar a matemática 2. Por quê? Para você já ir trabalhando literalmente com as questões e aí você já está encaminhando as respostas. E mesmo a pesquisa, a equipe de pesquisa já pode ir adiantando. Ela é uma prova com tempo, pessoal. Então, ela é uma prova de 1h36 para o grupo 1 e 2, e uma prova de 2 horas para o grupo 3 e 4, que é o 8º e 9º e primeiro colegial. Tá? Por quê? Ela se baseia, lá na China, vai ser com tempo, e a primeira... E algumas das fases são 10 minutos para você fazer 20 questões. Então, eu preciso trabalhar com essa ideia de acelerar o tempo de vocês. Então, no começo, a nossa primeira Olimpíada aí, a primeira fase, vai ser bem tranquila. Obrigado, Rodrigo. Desculpa, não sabia se tinha professor também. Então, professores, por favor, obrigado por vocês estarem aí. Tem professor aqui também, o Rodrigo está me dizendo. Legal. Para todo o ensino médio também. Então, essa primeira Olimpíada nós organizamos até o primeiro colegial. A ideia é você trabalhar as outras séries também, mas isso no próximo ano a gente deve ampliar. A gente precisava começar a Olimpíada por algum conjunto de séries, né? Então a gente entendeu que quando a gente amplia muito, era muito trabalho para criar simulados, questões e toda a estrutura que a gente pretende por trás. Por isso que a gente foi até o primeiro colegial. Para o ano, a nossa ideia já é de ampliar um pouco mais. Eu não vou prometer segundo e terceiro colegial agora, porque eu tenho o maldito hábito de, quando prometo, corro atrás para tentar cumprir. Desculpa o maldito aqui, tá? Mas é o hábito de se prometer, tem que ir atrás. Mas é bem provável que no ano que vem a gente tenha para segundo e terceiro colegial, porque a estrutura de fundamental está pronta, é médio, então aí fica mais fácil. Mas, tipo, as questões de matemática também podem pesquisar? Então, pode. Na verdade, você está lá, você vai poder pesquisar. Não vou... todo mundo vai poder fazer as pesquisas. O que acontece é que a gente tem tentado ser criativo, e mesmo que as questões vão ter os números, a gente está tirando de lugar, digamos assim, da pesquisa que foi inventada. Então, você vai poder pesquisar o assunto, às vezes. Então, às vezes, tem lá, fórmula de Herão.
você vai poder pesquisar o que é a fórmula de Herão e poder calcular, até porque ela é uma prova para ser rápida e para incentivar vocês a buscarem assuntos que de repente vocês nunca ouviram falar. Então você vai fazer pesquisa e essa é a ideia também da Olimpíada, motivá-los para buscar assuntos novos. Então, sim, pode pesquisar, inclusive, a parte de matemática. Os desafios estão bacana, quando sairão simulados? Eu estava falando, Matheus, que até terça-feira já vai sair o primeiro simulado, tá? Eu prometo que até terça-feira a gente estava conferindo a parte de pontuação e até terça-feira já está saindo o primeiro simulado, tá bom? Eu não vou prometer para segunda, porque o meu cronograma era na terça, e aí prometo um por semana para vocês. As questões de matemática também pode pesquisar, sim, Rodrigo de Souza Nascimento, isso ajuda bastante. Os desafios estão bacana, quando sairão simulados. Terça, obrigado, Gabriel Vilaverde. Poderia ter a prova em PDF também? Todos da equipe teriam acesso à prova. Só o capitão poder ver as questões. Poderia ter a prova em PDF também? Você fala na hora a prova em PDF, porque para eu poder te liberar a prova em PDF, eu tenho que te liberar a prova inteira. Então fica complicado isso para mim, porque você vai respondendo, e a partir do momento que você vai respondendo, eu vou te liberando as outras questões. É claro que a gente espera, né? Que as equipes façam dentro da própria equipe, se ajudem e tudo mais, mas dentro do próprio time. É só isso que eu peço, né? Não adianta, a gente tem aqui na Alfa uma ideia que é a seguinte: eu jamais tentaria evitar, né? Não, é claro que a gente pensa nos processos, mas a ideia é que eu não vou ficar tentando competir com vocês da maneira de burlar uma prova. Então, aqui na Alfa, por exemplo, quando um aluno faz prova, a gente não fica olhando se ele cola ou não. Ele faz, tem acesso à internet e tudo mais. Então, quando eu pensei na Olimpíada, eu pensei com esse espírito de confiança, no seguinte sentido. Ela é feita para pesquisar mesmo, então você pode fazer a pesquisa e que essa informação fique dentro da própria equipe. A ideia é que você vá fazendo a prova e a partir que eu faça a primeira questão, ela libera a segunda, a terceira, ele tem um ritmo e tem um tempo. Então, por isso que eu não posso liberar o PDF inteiro da questão, porque senão você teria acesso a todas as questões antes. O capitão pode ver as questões? Não, o capitão vai vendo as questões na hora, tá? Que forem fazendo. Só libera para ir responder questão seguinte quando a anterior tiver respondido? Exatamente, ó. Você está na primeira questão, eu libero a consulta da segunda questão, mas não libero para você responder a segunda questão. Só libero para você, só vai aparecer aquele espacinho branco para você responder a segunda questão a partir do momento que você tiver respondido a primeira. Eu libero para pesquisar. Então, eu libero a segunda para pesquisar quando você estiver na primeira. Mas você não fica aberto para responder. Ela só abre para você responder quando você responder corretamente a primeira. Tá bom? Se o Lucas compartilhar de novo, mesmo outra questão, Lucas, seria legal você fazer. Se vocês olharem as questões, se você clicar no matemática, não tem quadrinho branco nenhum. Você não tem espaço para responder. Aí a questão de pesquisa está lá com os números. Então você precisa tentar responder as questões de pesquisa para liberar. Pode abrir outra questão qualquer, que aí já está na matemática, Lucas. Isso, ó, ele está mostrando que não tem, ó, tá vendo? Você tem uma questão de pesquisa, esse daí acho que é o 8º e 9º. Enquanto você não responder as questões de pesquisa, ele já tentou uma vez ali e não conseguiu. Erra, Lucas, põe números quaisquer aí. E aí, quando o Lucas ficar tentando errar 3 vezes, vai aparecer as questões resposta coringa, não é a resposta que você encontraria na pesquisa, mas será a resposta com as quais você vai responder a questão. Então, essa questão passou a ter uma resposta coringa para a equipe de matemática. Então, a equipe de pesquisa perdeu a pontuação dela, mas a equipe de matemática pode concorrer. Agora abaixa aí, Lucas, para poder ver que vai aparecer um campo branco aí. Olha lá, apareceu o campo branco para você responder a questão de matemática e você vai responder com os números coringa. Então, por isso que eu vou poder ter pontuação separada de equipe de pesquisa e equipe de matemática. Sobre a fase 3, só o grupo 3 e 4 que iriam para
a terceira fase ou todos? Nesse ano, só o grupo 3 e 4 que vai para a fase 3. Nesse ano, só o grupo 3 e 4, sim. Tá, Mariana? A gente quer levar mais gente, ampliar ainda mais, mas tem todo um problema de custos, de levantar apoiadores para conseguir dar um prêmio cada vez maior. Então, a gente está assumindo boa parte desse prêmio, né, a Alfa hoje, com alguns parceiros, mas para a gente poder ampliar, então a gente precisa de mais parceiros, a gente está buscando isso para poder ampliar o prêmio e isso significar poder levar uma equipe, um time, levar mais gente mesmo, né, porque aí tem um custo maior. Sobre a terceira fase, já respondi. Se minha escola se inscreve apenas com a equipe de matemática, é necessário fazer a parte da pesquisa? Sim. Você vai. É que não aparece a parte de matemática sem ter feito a parte de pesquisa. Tá, Gabriel? Landim, sou do Ceará, faço o 7º ano, estou estudando para essa Olimpíada. E estou gostando muito da estrutura dela. Obrigado, Landim. Obrigado mesmo. A gente está fazendo com todo carinho para vocês. Quantas questões? Gente, grupo 1 e 2 são 6 rodadas, cada rodada com 4 questões. Então, são 24 questões. Grupos 1 e 2, 24 questões, 4 minutos cada uma, tempo total, 1 hora e 36 minutos. Tá bom? Grupo 3 e 4 são 6 rodadas, com 5 questões por rodada, dando um total de 30 questões. 4 minutos, 120 minutos, ou seja, 2 horas de prova. Então, esse é o limitante, tá? Acho que eu consegui responder direitinho aí. Sim, Mariana, terceira fase é só para grupos 3 e 4. Maria do Carmo, pode ser mais de um grupo em cada escola? Sim, à vontade. E o professor pode ser responsável, tá? Professores que estão aí, ele pode ser responsável por mais de uma escola, tá? E o professor, por favor, tem um prêmio lá também para o professor, a gente quis premiar o professor também, tá bom? Então tem um pequeno prêmio lá para o professor, por favor, né? Além de, se for de escola pública, vai ganhar viagem também. Que mais? O que era esse? Pode ser mais de um grupo? Sim, eu já falei que o Landim está dizendo, seria bacana se todos da equipe teriam acesso à prova. As questões vocês vão poder vendo, né? Porque até pode compartilhar a tela. Entendi, na hora. Eu vou pensar nessa estrutura de como liberar a tela para todo mundo, tá bom, Landim? Até porque está todo mundo em casa. Vou pensar nessa estrutura, tá bom? Que mais? Daniel, os alunos de uma determinada equipe precisam ser da mesma... Não, precisam ser da mesma escola. Pode, inclusive, ser de séries diferentes. Como, por exemplo, um aluno do 8º fundamental... Não pode participar de séries diferentes, tá? Então, assim, ó, nós temos grupo 1 e 2, que é para 4º e 5º ano. Grupo 1 para 4º e 5º ano, grupo 2 para 6º e 7º, grupo 3 para 8º e 9º. Então, quando você fizer um grupo, eu só vou aceitar inscrições de alunos que estejam ou no 8º ou no 9º. Não vai poder misturar com o primeiro colegial. O grupo de primeiro colegial é grupo 4, e aí tem que ser pessoas do primeiro colegial. Era isso, Lucas? Eu disparei a metralhadora aqui, nem estou dando tempo para você falar, né, Lucas? Se quiser falar, pode ir também. Não, tranquilo, Zé. Eu estou lendo aqui as respostas. Tá. Os alunos de determinada série precisam... Já foi. Então, por exemplo, eu sou do grupo 2 e aí eu e minha equipe conseguimos passar para a segunda fase. E aí, o que aconteceria? Se você é para o grupo 2, você vai fazer a segunda fase, que ela é nos moldes, já está se preparando, né? Então, você vai fazer uma segunda fase, que é a Olimpíada de Matemática, né? Aí só matemática, que é treinando para a gente estar te observando para o ano que vem também. Mas, para ganhar, vai fazer essa segunda fase, entendeu? Então, são 2 provas para você, tá bom? Não terá a terceira fase, que é em maio.
Só isso que você não terá. Quem é do grupo 2 fará as 2 fases. E aí ganha o prêmio, se tem o tablet e tudo mais, se for a melhor equipe, além de certificados. Respondido, Daniel, dúvida do meu aluno, obrigado. Ô, professor. O professor Rodrigo aqui estava me dizendo. Ufa, dei conta aqui do... Poxa, que bacana. Vocês estão com perguntas muito legais, perguntas assim já bem direcionadas, né? Fiquei muito contente, vocês estão testando a plataforma, estão conhecendo. Estimulem mais gente a fazer a inscrição. Eu estou muito contente. Achei que ia falar um pouco da Olimpíada como um todo, tá vendo? Pois eu vou puxar a orelha do Lucas ali, que ele tinha que ter me falado isso. Que era para vir aqui falar detalhes da Olimpíada. Mas não, puxar a orelha é brincadeira. A gente está muito contente com essa participação de vocês de verdade. Que mais, professores, alunos? Que mais, Lucas? Agora, medalhas físicas. Vamos lá. Meus colegas não... terá medalha física? Não, é só medalha de matemática, tá, gente? Não, brincadeira à parte. O que a gente promete é que vai ter as medalhas para a premiação diamante. A gente fez eu vou ser bem sincero com vocês estão fazendo tanta pergunta legal que eu estou muito contente, então eu vou falar a verdade. A verdade é que a gente custeou, a gente tem um valor custeado para dar medalhas. Mas claro que vai depender do número de participantes que a gente tenha, tá? Porque a gente fez um aporte, uma separação de dinheiro para comprar medalha física também. Eu não prometi, não está lá não está lá no regulamento, mas se a gente conseguir, a gente vai dar medalha física também. Mas não está prometido, porque isso tudo significa todo um custo a mais. A gente separou um dinheirinho para comprar medalhas físicas para vocês, mas eu não estou prometendo nessa primeira, tá? O que eu prometo é o certificado e medalha para a diamante. Se a gente olhar e vir que dá para dar prêmios, medalhas físicas para todo mundo, a gente fará. Nós o faremos. O que mais? Meus colegas não gostam de Olimpíadas. Então, convence eles, Juan. Convence eles de participar. Faz uma equipe... faz uma equipe mista aí com eles, para você ser o cara da matemática, e mais alguém, mais 3 aí para ir para pesquisa. Aí você carrega os caras nas costas e vai brincar, pelo menos, né? Vamos ver se dá certo. O Lucas está colocando o telefone, tá? De acesso, de contato. Vocês podem fazer toda pergunta para ele por aí, tá? É ele diretamente quem responde. Então, por isso que a gente está aqui juntos, tá? A gente, né, Rodrigo? A gente criou essa premiação Diamante, que é a viagem, e aí, como a gente não podia dar viagem para todo mundo, passeio para todo mundo, a gente criou essa premiação Diamante e pensamos também no professor aí, né? Como professor, pensamos também no professor. Então, tem uma premiação para o professor também. Linda Moraes. Então, se o grupo 2 passar para a segunda fase, na segunda fase, ela vai participar no próximo ano? Não. Esse ano, vocês vão participar, quem é grupo 1 e 2, apenas de 2 fases. Não participa da terceira fase. Participa da segunda fase esse ano ainda, vai ser em outubro. Tá? Em outubro. 21 de outubro, é isso, Lucas? Estou com a cabeça de velho aqui, dá uma confirmada. Tá vendo? Não está falhando tanto, não. Gostei muito da Olimpíada, meus colegas não são incentivados. Põe eles para tentar, Gabriel, um pouquinho. Eu acho que quando a gente treina um pouquinho, vê aquelas questões, eu não sei, eu sou suspeito para falar, mas eu estou tão apaixonado para ficar respondendo aqueles enigmas, ir lá na internet, tentar de cabeça. E aí, se você fizer alguns com eles, eu acho que eles vão ficar apaixonados, Gabriel. Bora medalhar então, gente. Isso aí, Matheus. Como que é? Gostei muito da Olimpíada, meus colegas não são incentivados, grande parte pelo conhecimento, mas os prêmios complementam, né? É isso aí. Boa ideia, não sei de qual ideia que ele está falando, meu amigo Juan, mas obrigado. Poderia ter uma premiação em forma de cursos? Olha, poderia sim, a gente tem conversado, né, para
abrir espaço, né, para quem é de escola pública, para quem tem, para poder vocês fazerem curso, sim, na Alfa Online. Vai ter uma inscrição da Alfa Online também, tá, gente? Então, para poder dar cursos e tudo mais. Essa é a ideia da gente ampliar a Olimpíada, é exatamente onde a gente está estruturando uma série de serviços de apoio, né? O problema veio aí da pandemia, a gente correu para acelerar, então por isso que ainda não tem tanto material pronto, que a primeira Olimpíada está sendo realizada. Mas a gente está montando toda uma estrutura por trás para poder dar suporte. Nós não somos uma equipe gigante, ao contrário do que pareça. Estou aqui, ó, eu, o Lucas, a gente está aqui sábado e domingo. Eu estava agora há pouco preparando exercício, preparando coisas para poder. Nossa equipe é pequenininha, mas é do coração gigante. E na educação é assim, né? Movido à paixão. Então a gente está correndo para poder dar toda a estrutura para vocês. Então, por isso que ainda não tem tantos simulados quanto eu queria e tudo mais, mas vocês terão simulados sim a partir de terça-feira. O que mais? Oh, meu celular está dizendo aqui que ele vai parar de funcionar. Mas ele não vai, não. Ele é ponta firme. A bateria. Deixa eu ver. Juan, mostra para eles a live que gravei com o Renan para disponibilizar no YouTube. Vocês gravaram uma live? Que bacana. Qual é, Florentina? Não estou entendendo nada, mas que bacana. Se fizeram uma live para poder gravar, teria que mostrar os benefícios que as Olimpíadas podem oferecer. Possa ser que consigam convencer. Está no canal do Renan. Vocês fizeram uma live, é isso, gente? Pode abrir aí, eu fiquei até curioso agora. A Jamile Falcão, presidente do NOIC, entrei por um computador diferente. Ah, é a Jamile, a Florentina. Ah, tá. Daniel, já tentei 2 vezes. Pera. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Deixa eu ver. Fala sobre os outros projetos da Alfa Lumen para alunos de escola pública. Gente, a gente vai disponibilizar muito material para vocês. Todo o material que a gente estiver preparando para as Olimpíadas vai ser disponibilizado. É um suporte para você poder estar estudando, tendo acesso, podendo consultar. Então, filmes, aulas gravadas, resumos teóricos para alunos e professores, listas de exercício. Então, a gente vai colocar o NOIC vai nos ajudar também, já tinha até combinado com a Jamile, de algumas estruturas a mais que vocês mesmos possam fazer, de plantão para alunos de escola pública. Então, tudo isso vai ser disponibilizado para todos os alunos, tá? Deixa eu ver. Vamos disponibilizar as lives do YouTube para aqueles que não puderem comparecer, mas é importante vir para tirar dúvidas. Sim, sim. Se houver empate, quais serão os critérios de desempate? Moeda, né, Zé? Cara ou coroa, se não me Cara ou engano. coroa, eu vou conversado. É difícil ter empate, porque quando você erra, até o momento que você faz uma tentativa, aquilo lá diminui sua pontuação, sabe? Então, a tentativa errada diminui 100 pontos em cada um. Então, você cria muitas possibilidades de resultado. Eu não lembro se eu escrevi, acho que eu escrevi algum critério de desempate lá sim, mas deu branco agora. Vou dar uma olhada lá depois. Está disponível no regulamento, viu, gente? Os critérios de desempate. Hã? Vê se eu Tá no pus alguma coisa lá. Tá, não tá? Tá lá. Enfim, eu não lembro agora de cabeça, de verdade. Me pegou aqui de calça curta. Mas eu tenho que lembrar lá, Lucas, depois a gente tem que ver. Zerinho, tempo talvez. É que o tempo, eu tinha pensado no tempo, para falar a verdade. Vocês têm um cronômetro regressivo e o tempo ia ser uma pontuação a mais. Mas depois a gente resolveu, por causa da complexidade da primeira fase, não colocar o tempo, tá? Talvez no ano que vem o tempo entre como desempate, porque na verdade você vai ter um cronômetro regressivo. Você tem 1h36, quem consegue terminar antes ganha um ponto bônus. Então, essa era a ideia para esse ano, mas aí vai ficar para implementação no ano que vem.
Joquempô, Rodrigo, Juan, como professor lhe digo, trabalho, formiguinha, paciência, perseverança, persistência, vai dar resultado. O que aconteceu aqui? Meu computador desligou. Não. Tranquilo. O que mais? Obrigado, professor Rodrigo, mesmo. A gente tem mais 9 minutos aí, hein, galera? Se precisarem tirar mais dúvidas. Mais 9 minutos. Mas muito obrigado pela participação de todo mundo, uma participação super efusiva, assim, com muita pergunta. Muito obrigado mesmo. Mais alguma coisa, gente? Deu para dar falar um pouco de Olimpíada? Eu me senti um uau agora, sim. Tive que lembrar de todos os detalhes do regulamento e tudo mais. Então, tá tudo lá no regulamento, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa, alteração de data, igual eu falei, a pontuação, se você vai perder algum ponto quando tentar a alternativa, tá? Não, mas aí no estado do Paraná também tem gente, tem entrado em contato com a gente, pessoal do NAS, e eles estão autorizados também a montar uma equipe pelo NAS. Aí o NAS, Rodrigo, ele pode fazer equipe, que aí ele entra como responsável com várias crianças da mesma série. Você pode conversar com eles lá do NAS para poder fazer parte. Faça parte do NAS, enfim, é um grupo de apoio a crianças com outras habilidades também. Enfim, estou falando assim que é uma maneira. Mas, vamos lá. É o Juan, aliás, falando do estado do Paraná. Dá para ver no site as escolas inscritas? Sim, a gente tem as escolas inscritas, mas aí não é o problema você conseguir mais alguns colegas lá. De repente, não, no site não, isso é uma informação nossa, né? A gente não divulga abertamente quais são as escolas para poder ninguém ficar com bronca por causa de informação, dados sigilosos e tudo mais, tá? A gente faz o cadastro porque a gente precisa, muitas vezes, falar com a escola responsável para saber se o aluno é da mesma série e tudo mais. Mas é claro que aí a informação preponderante é do professor. Muito bem, Juan, faz a tua parte. Escrever aqui, foi o Daniel que falou, tá? Só estou lendo aqui. Paraná é só na capital, agora interior é difícil. Meu amigo, você tem razão. A gente que tem que buscar possibilidades e vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Vai falando com o Lucas. Em último caso, a gente cria uma equipe, times, não vai valer para competição, digamos assim, mas de repente a gente cria uma equipe aberta. Aí A o gente Lucas tem uma faz live, né, Zé, com a cidade do interior lá do Paraná, Siqueira Campos. Isso, não, mas a gente de repente cria um time aberto, Lucas, para a gente ir incluindo, tipo o Juan, que quer participar e não tem Tá, colega, não legal. tem escola. Então, Juan, entra em contato depois com o Lucas, que de repente, e outras pessoas, a gente cria um conjunto para disputar a parte, né, para a gente pensar nessas possibilidades. Vamos lá, vamos pensar nisso. E aí, de repente, a gente faz um time com essas pessoas que forem se inscrevendo. A gente tem que pensar. Vou pensar nessas possibilidades. Vou mandar de novo o telefone. Tem participante já do Rio Grande do Sul, sim. Tem uma equipe na terça, olha aí que legal. Rodrigo Juan, você será o pivô da mudança. Começa. Aqui no Ceará, uma boa parte das escolas tem núcleo olímpico. Ceará é outro patamar. Somos nós nordestinos, é isso aí. O Nordeste é o Brasil. Tá brincadeira. Vamos parar com esse ufanismo local. É que eu sou paraibano também. Aí de vez em quando eu brinco com isso. Mas a gente aqui, a Alfa, em São José dos Campos, em São Paulo, para não ter confusão de localidade. Deixa eu ver. Queriam muito na escola, Estou falando assim, né, Lu? Daqui a pouco vão. O professor mentiu, né? Cadê? O que mais? Opa. Lucas pôs
telefone de novo. Obrigado, professor Rodrigo. Gustavo Haddad, a gente sabe pouco dele, né, Zé? Gustavo é fraquinho, pequenininho. Gustavo Haddad foi um aluno olímpico da gente, tá? Dei aula para ele. Ele nos ajuda muito na Alfa. Ele é uma pessoa fantástica. Foi o primeiro medalhista, primeiro sul-americano, me falha a memória, a ganhar medalha de ouro na física. Ele tem medalhas na astronomia, na matemática, na física, na internacional, tá, gente? Estou falando na internacional. O Gustavo, não me falha a memória, ganhou ouro na internacional também. Tá vendo? É que a gente vai ficando velhinho aqui, mas o Gustavo está no coração e ele faz parte da equipe também, criando questões dessa equipe. Eu vou combinar com o Gustavo para ele dar uma live, fechou? Fazer uma live sobre Olimpíadas e tudo mais, e aí eu vou postar para vocês, o Lucas vai mandar. Ó, vou combinar com ele. Gostei da ideia, ele faz parte mesmo do grupo, então vou pedir para ele. Terei que ir... Muito massa a live, obrigado. Mas antes, uma perguntinha. Que dia será a primeira fase? 18 de setembro, meu amigo Matheus. Juan, ele é um cara muito incrível. Sim, sim. Ótimo. É 18, Thiago. 18 de setembro. Até 17 a inscrição, 18. Ah, ele corrigiu ali embaixo. Show. Desculpa que eu estou erguendo aqui o chat no celular. Perfeito, primeira fase. Então, acho que a segunda fase não é 21 de outubro, Lucas? Confere aí para mim. 7 de outubro, Lucas. A gente tinha falado 21. Acho que a gente ficou tão acostumado com a última data. Não, é dia 7 de outubro. Tá. O que mais? Sim, pode fazer a prova dentro do horário de provas, qualquer horário do dia 18. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado. Estamos à disposição de vocês para outras como essa. Ó, fiquei muito feliz. A gente gosta de brincar aqui na Alfa, falar gratidão. Estou muito contente. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Isso tornou muito dinâmico, né? Porque deu para ir respondendo as perguntas de vocês. Então, muito obrigado mesmo. O Lucas está só colocando aí o período que vai ficar aberto para fazer a prova. Valeu? Tranquilo? Mais perguntas? Esteja à disposição. Se não, é só deixar para vocês irem lá no site, convidar todos os amigos, por favor, www.alfalumen.org.br, lá faz inscrição, né, Jamile? E tem acesso a todas as informações. Por favor, Jamile, pode entrar comigo, pode falar à vontade. Eu que agradeço o espaço, obrigado, Noik, por ter reunido toda essa galera aí, pelo jeito super atenta a tudo. Muito obrigado. Não é o critério de tempo de desempate, Gabriel. Tem um critério lá que eu não lembro de cabeça, eu vou olhar depois. Ufa, Jamile. Olá. Valeu, Jamile. Valeu, galera. Para quem está chegando agora, para quem está saindo agora, daqui a 15 minutinhos a gente vai ter uma live com o Samuel Prieto, medalhista na Olimpíada Internacional de Matemática, aprovado no MIT, e com a Mariana Groff, medalhista de ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para garotas e aprovada na Universidade de Stanford. E a palestra vai ser Olimpíadas de Matemática de A a Z. Então, para vocês que estão chegando agora com a OIMC, eles vão estar conversando com temas que variam desde OBMAP até a trajetória deles para chegar nas universidades que chegaram e até mesmo as suas experiências em Olimpíadas Internacionais. Então, dá tempo de pegar uma água, fazer um lanchinho e vejo vocês daqui a 15 minutos. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Jamile. Tchau. Valeu, galera. Valeu. Jamile, como é que a gente faz para ter acesso a todas essas palestras de vocês também? Quero ver depois essa que você acabou de falar. Adorei aí. Certo. A gente está disponibilizando todo o nosso calendário no nosso
no nosso Instagram e no nosso site. E, nesse exato momento, alguns colaboradores do NOIC estão gravando essas lives. Então, assim que o evento passar, a gente vai disponibilizar no nosso YouTube, o nosso canal que a gente está criando agora, devido à nossa conferência, justamente pelo objetivo de disponibilizar essas causas para quem chegar depois, quem não conhecia o NOIC, quem não teve a oportunidade de assistir às lives. Daí eu posso avisar sim para vocês, assim que a gente disponibilizar tudo no nosso YouTube. Muito obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Ah, gente, e para quem não saiu ainda, o link da próxima call vai ser esse mesmo link. Então, se você vai continuar na próxima call, você pode simplesmente sair para tomar um lanche, voltar, ou até mesmo sair e entrar no link. Então, é a seu critério, mas é o mesmo link.